Fala, senhores, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui. Olha só, hoje eu vou ensinar a vocês uma automação que eu fiz na minha garagem para abrir a porta da minha garagem. A porta da minha garagem ela tem duas abas. Então eu adaptei uma fechadura ou um fecho elétrico desse aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a automação que eu fiz nesse fecho elétrico. Existem duas formas que eu já vi na internet de fazer essa automação. Uma delas está até aberto aqui, olha, é um Sonoff. Qualquer tipo de Sonoff, tuia, você vai fazer a ligação normal, negativo, positivo, e aqui vai sair uma tomada fêmea positiva e negativa. E vai ligar uma fonte, só que nesse castelo aí tem um fantasma. Essa fonte, geralmente, ela tem um delay. Então, quando você aciona ela, ela energiza o transformador, aí ela vai dar o pulso. Então, você não vai ter fonte por muito tempo. O jeito certo de fazer mesmo é com essa placa aqui, que seria a placa do Sonoff Pulso. Existem três tipos de Sonoff Pulso. O Zigbee, que eu não uso aqui, você precisa de um outro aparelho. O RF, que seria por controle remoto, e esse que eu comprei, eu vou deixar o link na descrição, ele é RF e Wi-Fi, então se eu comprar um controle remoto eu posso usar ele também. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou lá embaixo e vou mostrar para vocês como foi feita essa ligação, como funciona o sistema lá. E de quebra eu ainda vou mostrar para vocês que quando faltar a luz eu consigo interagir com esse sistema. Ou eu saio com chave, ou eu não saio com chave. E eu perco muita chave. Então eu fiz isso em todas as portas aqui de casa. Na porta do meu apartamento eu coloquei uma fechadura muito bacana ali. Vamos lá então? Então olha, ficou assim. Eu tenho aqui o fio cinza é 12 volts. 12 volts ele vai no borne do meio. Eu fiz uma ponte do borne do meio e alimentei a própria placa da Sonoff. Só que para me alimentar ela eu preciso de um negativo. Aí eu peguei o negativo e trouxe cá na fechadura, tá vendo? Olha. Ao mesmo tempo aqui eu passo os fios, que são esses aqui, e ele vai lá na fechadura. Então o positivo, na fonte da fechadura, o negativo ele passa direto, entendeu? E aqui o que eu fiz? Aqui eu coloquei, olha, o comando aqui, que mantém ela fechada, ó, ela vem aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui ela vem e ela vai lá embaixo naquela tomada. Então essa tomada é uma tomada de pulso, quando eu clico ela abre a fechadura, ó, se eu estiver dentro da garagem. Entendeu? Aí o positivo vem aqui e vai lá para a fechadura. É como se eu tivesse cortado esse fio aqui e juntasse ele, entendeu? Vocês entenderam perfeitamente? Mas Vinícius, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha só, eu tive um problema com a faxineira que ela vem limpar aqui, eu não dou a chave para ela, eu dou esse sistema, ela abre o portão pelo interfone. Então o que aconteceu aqui? Se acabar a luz, Vinícius, eu vou ficar preso dentro da garagem? Provavelmente. Então eu fiz aqui uma BMS, eu vou botar também um card aí como foi feito. Fiz uma BMS com 3 pilhas, a fonte 12 volts, 3 amperes, ela vem e alimenta essa fonte. Quando eu retiro essa fonte daqui, da tomada, ela continua funcionando, o sistema não cai. Então, simulando aqui uma falta de luz. A mesma coisa é o meu modem. Se eu tiro o meu modem aqui da tomada, ó, ele vai continuar. Então, quer dizer, aqui o que eu criei? O modem, se acabar a luz, ele vai estar funcionando, vai estar fornecendo internet para lá. Esse interruptor aqui vai ter a alimentação também. Assim como a câmera. A câmera eu coloquei uma bateria ali, com uma placa T5640. E um stand-up, que a bateria é 3 volts e a câmera é 5. Então a câmera também, se acabar a luz, a câmera tem o sinal do receptor que está sendo alimentado pela bateria, e esse aqui vai ter aquela lá, tá? Então vocês entenderam essa parte aqui? Mais para frente eu vou colocar uma caixinha aqui fechada, igual essa que está aqui, ó. Apesar de estar na garagem, mas eu não gosto dessas fiações assim do jeito que tá. Então esse é o jeito que eu fiz, tá?
Lá em cima eu vou mostrar para vocês a automatização que eu fiz, que quando eu chego na garagem, paro a moto ali, ela já me abre a garagem por um determinado dispositivo que eu tenho no meu capacete, tá? Então aqui embaixo é só isso aqui. Olha só, a instalação vocês vão saber fazer, qualquer pessoa sabe fazer uma instalação de um dispositivo Sonoff ou Tuya. No caso aqui eu estou usando a EW-Link. Ele até desconfigurou lá embaixo, mas eu não vou conseguir agregar o vídeo do celular gravado aqui a esse vídeo. Então vamos lá. Olha só, aqui o dispositivo garagem, ele já está acionado, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vou abrir a garagem lá, perfeito? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em informações para configurar ele para ele te dar o pulso. Nesse daqui seria a mesma coisa, tá? Ele existe essa possibilidade de você colocar pulso nele. Só que o pulso aqui, ele vai sair 110. Então você vai queimar a fechadura da sua porta. Nesse aqui não, nesse aqui ele vai dar um pulso qualquer lá e com 12 volts. Não tem problema de queimar. Eu já tentei fazer com isso aqui, eu queimei um, tá? Então você tem que ligar uma fonte 12 volts aqui, que vai acontecer o delay que eu falei. No caso de compartilhar, eu compartilho ele com a funcionária que faz a limpeza na garagem, porque hoje, como eu falei, eu não uso chave. Tem como compartilhar por WhatsApp ou pelo utilizador, para os membros da sua família. Por exemplo, a minha esposa, ela tem um EW-Link com o e-mail dela, eu mando para o e-mail e automaticamente aparece lá. Sendo inteligente, eu acho que não tem necessidade, o controle de LAN eu deixo sempre aberto. Costumo enviar notificação quando ele abre, que aí eu vou fazer uma integração lá no Home Assistant e vou mostrar para vocês. O alerta aqui, no caso, eu deixo se ele ficar offline. No meu caso, ele não vai ficar offline, porque eu coloquei as BMS com as baterias lá. Se acabar a luz, ele vai ficar sempre ligado. O estado de inicialização você vai deixar sempre desligado, porque ele não vai ligar depois caiu uma luz, alguma coisa. A configuração do pulso é bem simples. Ela vai vir assim, olha, desbloqueada. Você vem aqui, configura o pulso e pode colocar o inch em 5 segundos, que vai dar para dar o pulso lá. O andamento você coloca auto desligar. Salvou, pronto, tá beleza a automação. Agora, eu tentei fazer em várias plataformas. Tentei na Alexa, não teve como. Tentei no Home Assistant, mas o Home Assistant eu tenho que estar com o meu telefone por nuvem. Eu tenho aqui o cloud da Home Assistant, mas eu não coloquei ele pelo Home Assistant. Eu consigo fazer essa automação por lá também. O que eu coloquei aqui? Olha, eu fiz, se no período, porque o que acontece? Se eu, por exemplo, agora for lá embaixo e eu conectar na rede Wi-Fi, ele vai automaticamente abrir a garagem. Então eu coloquei 3, 4 sistemas de segurança para que ele não fique abrindo. Por exemplo, se eu colocar só a minha localização, vamos supor que eu reinicio o meu telefone e de repente ele me dá uma localização e abre a portaria lá, entendeu? Então eu coloquei 3 sistemas de segurança e é bom para mim também. No período de 9h43 a meio-dia e 21, de segunda a sábado, é um gatilho. Feito, então aqui ele está aqui, ó, quando todas as condições são atendidas, que ele vai abrir a portaria para mim. Uma das condições seria essa. O meu local. Quando eu clico aqui, eu seleciono meu local. Você tem 100 metros. E eu adiciono uma rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi que eu adicionei seria a Pandora Garage. Você tem que estar lá embaixo, porque aqui em cima é a Pandora. Quando eu chegar, bater lá na localização que vai dar lá no Carrefour, ele vai aceitar como uma condição. Já vai ligar o meu Wi-Fi. No que ele ligou o meu Wi-Fi, eu chego na porta da garagem, a uns 6 metros mais ou menos, automaticamente ele já conecta na Wi-Fi Pandora Garage. E pronto, é mais uma condição. Eu uso um aparelho Bluetooth no meu capacete. E eu sempre estou escutando música, eu nunca fico sem aquele aparelho. Então aqui ele está dizendo, quando ele estiver conectado no aparelho V6, que é o intercomunicador que eu tenho. Se eu bater todas essas condições referentes abaixo, aí ele vai abrir a portaria. Aí eu venho aqui, ó,
controlar SmartThings. No controlar eu vou executar a rotina, aí eu venho aqui ó, e procuro o que eu quero fazer. Se eu quero ligar uma televisão, quando eu conectar na Pandora eu posso fazer. Eu liberei aqui ó, portaria e a garagem. Quando essas condições batem, eu cheguei lá na porta da garagem no horário devido, ele já vai abrir a portaria e a garagem. Eu já desço da moto, puxo a garagem, o pessoal não entende nada, acabo de deixar a moto lá dentro e já estou com a portaria do prédio aberta. Isso é bem bacana. Eu coloquei a terceira condição aqui, para se falhar a primeira, ele já tem a segunda. Então, provavelmente, ele vai dar 2 pulsos em cada tomada. Mas aí eu abro, fecho e pronto. Definir ações, não fazer nada. Então, essa aqui é a automação que eu fiz. É a mesma automação que você faz, por exemplo, se você quer chegar em casa, ligar uma televisão, uma luz, você conectou no Wi-Fi da sua casa, você pode... Então, eu fiz isso com os 3 condições de segurança. É igual assim, eu gosto de automação porque isso é igual um joguinho de xadrez. Por exemplo, se eu saio 7 horas da manhã, eu estou em todas as condições. O meu celular está conectado no Wi-Fi Pandora Casa, eu estou dentro da localização, o Bluetooth do meu capacete provavelmente vai estar ligado, só que o horário não vai bater. Não são 7 horas da manhã. Ele vai se abrir de 9 até o meio-dia. Vocês entenderam? Então eu consegui fechar esse ciclo todo e ele vai fazer essa condição só nos horários específicos. Eu fui elaborando, por exemplo, se eu descer meio-dia lá embaixo com o telefone, ele está dentro do horário, mas eu não estou com o Bluetooth conectado no capacete. Eu fui receber uma encomenda. Então é mais ou menos isso, você tem que ir, aí você vai interagir da forma que você achar que é melhor necessidade para você, entendeu? Eu vou fazer assim, eu vou no Home Assistant, e lá no Home Assistant, porque eu estou migrando todo o meu sistema para o Home Assistant, já há muito tempo que eu já migrei isso para o Home Assistant. E a Alexa não está dando conta mais, é muito dispositivo, ela já está engasgando, ela se perde, e o Home Assistant não. Eu comecei a usar o Google e assim, deu um resultado muito bom, ele interpreta muito melhor do que a Alexa. Então eu estou querendo sair com a Alexa, que você não fica com ciúmes não, Alexa. Então eu vou fazer uma integração agora no Home Assistant, para vocês verem. A voz vai diferenciar um pouquinho, porque é um microfone do PC, e eu vou lá estar mostrando para você o card, a automação, que você tem que fazer uma automaçãozinha. E eu uso o RAS. Aí eu vou mostrar isso para vocês no Home Assistant. Atenção, a fechadura da garagem foi acionada. Então vamos lá, senhor. Esse vai ser como vai ficar o card. É fácil. Eu deixei o GitHub aqui. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui e criar um script e uma automação. Como nós vamos criar isso? Nós vamos vir aqui em automação. A minha já está criada, então a garagem é aberta. Eu vou vir aqui, você vai criar uma nova automação. Aí você vai vir aqui e vai editar como IAML e vai colar o código que está lá no GitHub da automação sua. O meu código de GitHub seria esse aqui, olha. Eu vou explicar o que ele vai fazer. Aqui é o nome, ele vai mostrar o pop-up quando a garagem for acionada lá. O dispositivo é um Sonoff, o nome do dispositivo é entidade ID. Quando ele ficar on, o state dele. E aqui eu vou ter o Browser Mode, pop-up. Esse Browser Mode você vai ter que instalar no seu Home Assistant. Você vai lá no ADD11 e instala o Browser Mode, porque senão ele não vai funcionar. Aí a configuração, vocês procurem um vídeo na internet. Título vai aparecer fechadura acionada. Eu coloquei small, você pode colocar médio. Small ele vai ficar naquele tamanho que apareceu ali na tela. E aqui a imagem, o fundo de imagem, tape imagem. Aí eu coloquei lá dentro de config www local. E o nome da imagem vai ser esse aqui. O alt test é garagem aberta. E aqui eu tenho um action, que é um script. Esse script, ele é um som que eu criei da garagem. Como eu criei esse som? Eu fui lá nesses CapCut da vida, esses programas que criam som.
achei uma voz feminina e coloquei um texto. Aí esse texto é MP3, eu criei um script aqui. Então, quando ele abrir o pop-up, ele vai acionar esse script, que está aqui, olha. Que você está com ele lá também, lá no GitHub, você vai pegar o script e fazer a mesma coisa. Criar script e AML, só cola ele lá. Ficou o som garagem. Então aqui eu vou, ó, editar. O que que esse som garagem faz? Aqui eu tenho o state, a sequência. E aqui, olha, eu tenho o RAS. O que que é o RAS? O RAS foi o único programa, tem também instalação no YouTube. Eu não vou ensinar, senão vai ficar muito grande o vídeo. O RAS, ele cria um Media Player, que é o Home PC, ao qual eu faço aqueles barulhos. Quando eu clico lá, o botão faz o instalo. Então esse RAS é bem bacana. Você vai instalar ele pelo RAX. Aqui é o volume dele, Media Player volume. A entidade dele, que é o Home PC. E aqui eu coloquei ele dentro do local Sound e coloquei esse som. Esse som, você, como eu te falei, você pode ir no CapCut, digita um texto lá, escolhe uma voz feminina e ele vai fazer um som MP3 para você. E o Media Player. Então, se eu clicar, se eu mandar esse link aqui, olha, quer ver? Atenção, a fechadura da garagem foi acionada. Então, esse é o som. Então aqui, por exemplo, eu já tenho tudo feitinho para vocês. Automação da garagem, baixar o arquivo imagem, você vai clicar aqui e vai salvar ele lá na pasta que nós falamos lá. Você vai precisar do RAX Agent, lá na loja do RAX. O RAS Agent no PC, você vai clicar aqui, tem vários vídeos falando como configura ele, instala ele. Vai ficar aqui a imagem dentro do config, como eu digo, o som. Você vai pegar esse código de automação, vai lá, novo, editar YAML, copia aqui, vai e cola lá. Script é a mesma coisa, copia aqui, vai e cola lá. Se você quiser usar o mesmo som que eu, aqui você vai botar o IP do seu Home Assistant, vai botar o som que você quiser lá, que você vai mudar o som, se você quiser. Pode botar o som que você quiser. Se você tiver um outro player que consiga ouvir dentro do seu Home Assistant, você muda aqui. Então é isso aí. Não tem mistério. Olha só, então assim, eu espero ter ajudado vocês. Essa é mais uma das integrações que eu tenho aqui em casa. Eu tô meio sem tempo de gravar, mas vou estar. Se inscreve aí que vai vir muita coisa bacana. A próxima que eu vou fazer é um consumo de água, bem bacana. Fiquem com Deus, um abraço para vocês aí. Inscreve no canal aí.